Primeiramente, boa noite a todos. Eu fico muito feliz assim de ver essa sala cheia, né? E o pessoal fazendo, de repente, uma troca dos seus afazeres cotidianos e, de repente, escolhendo por algum tipo de senso de prioridade, né? Vir debater temas tão caros à existência humana, né? Antes da gente iniciar o tema, é necessário, né, a gente comentar rapidamente sobre o Instituto, né? Creio que a maioria das pessoas que estão aqui estavam presentes lá na inauguração do Instituto no Gacemes, e eu acho que quase todas as informações foram dadas lá. Foi um dia especial, né, um dia memorável, né? Tivemos ali acesso a um conhecimento de pessoas hipercaridosas que nos ajudam a cada momento a buscar a verdade, que é o que de verdade alimenta a nossa alma, né? Mas o Instituto, ele tem muito claro qual é a sua finalidade, né? O Instituto, ele tenta dar ou busca dar uma formação intelectual e religiosa a todos os interessados, né? A ideia do Instituto, ela nasceu há muito tempo atrás, né? Nós tínhamos um grupo de estudo já da igreja, né? Estudávamos filosofia, estudávamos alguns conceitos também caros à filosofia, e aí surgiu, né, por esses meados, a ideia do Instituto. Regado a isso também, né, a busca pelos alunos. Eu e o professor Sérgio, né, nós já lecionamos no ensino médio há algum tempo, e quando nós tínhamos contato com alguns alunos, nós percebíamos uma espécie de sede de saber que as aulas do ensino médio não conseguiam, né, dar suporte. Então nós percebíamos que era necessário um projeto para além desse, um projeto alternativo, né? E isso nos mostra duas coisas, né? Nos mostra que as pessoas estão com sede de saber, que eu acho que é o ponto principal, e nos mostra também que a educação brasileira está um caos, né? Teoricamente, era para esses jovens chegarem nas escolas e terem lá, né, o alimento necessário da alma, né? Terem lá a motivação pela busca da verdade. Infelizmente, não é isso que nós encontramos nas escolas, né? Eu já sou professor há mais ou menos 12 anos, e o que eu encontro nas escolas a nível de ensino médio é um negócio pavoroso, vergonhoso, né? A escola, ela busca formar o aluno em todas as coisas, menos na formação humana íntegra, né? Menos mostrar para o ser humano qual é a sua natureza e o que de repente o alimenta. Isso as escolas não mostram, né? Vou dar alguns exemplos, né? Eu trabalho, por exemplo, em uma escola profissionalizante, onde eu participei da aula inaugural, e a fala da direção foi muito clara, né? Vocês estão aqui para serem formados para o mercado de trabalho, né? Então, toda a complexidade da natureza humana, naquele exato momento, é reduzido ao simples trabalho, ao simples esforço físico, né? Ou seja, o ser humano, ele está limitado por diversas razões que não cabem explicar aqui, e isso está refletido nas nossas escolas. Daí o projeto do Instituto, né? Se vocês olharem lá na página do Facebook do Instituto, vocês vão ver aulas de temas variados, principalmente nesse primeiro mês, né? Nós vamos iniciar com História da Filosofia, Introdução à História da Filosofia. Vamos ter uma aula sobre São Tomás de Aquino já na semana que vem, né? Nós vamos ter também uma introdução a como meditar as escrituras, e vamos finalizar esse mês, né, com a palestra da professora Juliana sobre aborto e eutanásia. Então, vamos ver se o Instituto consegue cumprir, né, com aquilo que ele se predispõe, que é motivar, né, a formação intelectual e religiosa. Só que quando eu falo que o Instituto tem como pretensão dar uma formação intelectual e religiosa ao ser humano, nesse sentido aparece uma primeira pergunta. Por que o ser humano tem uma vontade intelectual? Ou ainda, por que o ser humano tem uma necessidade de se religar com algo que é considerado divino, né, extraterreno? Isso se explica pela própria natureza humana, né? Se vocês observarem o ser humano, acho que é nítido para todo mundo, o ser humano, ele é muito diferente dos outros seres que existem na realidade, né? Basta você ver, por exemplo, um animal que é muito próximo do homem, o cão, né? Você observa ali os costumes do cão, observa os costumes do homem e você percebe na hora a diferença entre uma coisa e outra. No entanto, na maioria das vezes, por falta de informação, por falta de conhecimento, nós percebemos essa diferença apenas de maneira aparente e acidental. E nunca nos perguntamos qual é a verdadeira natureza humana, né? Ou seja,
o que define o homem essencialmente e que o diferencia dos outros animais, né? Então essa pergunta ela é necessária ser respondida, porque ela está diretamente ligada à finalidade do Instituto, percebem? Então quando a gente procura tentar entender a natureza humana, a gente percebe de cara o seguinte: nós temos um negocinho chamado inteligência. E essa inteligência, ela só se alimenta de verdade, né? Se você tem uma inteligência limpa, uma inteligência que busca enxergar as coisas como são, você não cai em qualquer lábia, né? Você evita o engano, você evita a mentira, e de certa forma, quando a verdade aparece, algo dentro de nós é sustentado, algo dentro de nós é preenchido, como se nós nos tornássemos mais humanos no contato com a verdade, né? Então, se fôssemos escolher de maneira bem resumida e prática e direta o que define o ser humano em sua natureza, seria talvez essa sede pela verdade, né? O homem tem uma inteligência que só se alimenta pela verdade, né? É interessante falar isso porque a própria finalidade do Instituto, que é facilitar o caminho do homem à verdade, ela já se mistura com o que é a filosofia, né? Nós vamos ver, pelo menos na aula de hoje, né, vão ter outras aulas desse mesmo curso, vocês vão perceber que estudar filosofia é estudar meios de se buscar a verdade, né? E isso se confunde com a finalidade do Instituto. Então, se o Instituto ele existe, é óbvio que do Instituto sempre vamos ter filosofia, sempre vamos ter teologia, sempre vamos ter todo e qualquer saber que nos mostra a todo momento e nos lembra a todo momento qual é a natureza humana. Percebem? Então é por isso a necessidade de estudar filosofia, e é essa, basicamente, a finalidade do homem e a finalidade do Instituto, né? Uma outra necessidade do Instituto se dá também quando nós observamos, principalmente os jovens, no mundo contemporâneo, nesse mundo pós-moderno, né? A sensação que nós temos é que chegamos num momento onde os homens estão extremamente perdidos. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação, né? Vocês conversam, assim, talvez com pessoas da própria família e acabam percebendo todo mundo sem um caminho no qual seguir. E quando a gente começa a vislumbrar o mínimo de caminho na nossa vida, dá uma vontade, assim, exagerada até, que transborda, de poder mostrar o caminho para aquela pessoa. Então, pela necessidade que nós observamos de que as pessoas estão extremamente perdidas, se dá também a finalidade do Instituto, né? O Instituto também ele vai servir como uma espécie de facilitador ou orientador para uma vida de estudos, para uma vida reta em busca da verdade. Essa também vai ser uma finalidade do Instituto, né? Quando eu falo que a maior parte das pessoas estão perdidas, né, eu falo por causa própria, né? Em algum momento da minha vida, obviamente, eu estava totalmente perdido. Não que eu saiba exatamente qual caminho eu devo seguir hoje, né? A gente tem pelo menos orientações, mas eu já tive muito mais perdido do que eu me encontro agora, né? Eu, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu conheci o professor Sérgio, né, que também é professor do Instituto, na UFRJ, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no IFIX, que fica no centro do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, e naquele período a gente não tinha a mínima ideia do que seria ter um sentido para a própria vida. Era uma coisa pavorosa, né? Eram professores vomitando uma certa arrogância, falando coisas que nenhum aluno entendia, se apoiando nos termos técnicos, como se fosse uma espécie de iniciação somente para aqueles que participavam do grupinho, e a gente entrava na aula, saía da aula sem entender absolutamente nada, né? E como nós éramos jovens, nós tínhamos aquele senso de consciência de rebanho, no qual, para participar do grupinho, a gente fingia que estava entendendo tudo, né? Então era uma sessão de fingimento gigantesca que acontecia na faculdade. Então, pelo fato de eu já ter sido mais um perdido, né, isso ganha mais conotação em falar que o Instituto nos auxilia a achar um caminho, né? Eu gosto muito de uma literatura clássica do Lewis Carroll, não sei se vocês conhecem esse autor, que escreveu o clássico Alice no País das Maravilhas, onde tem uma cena que é fantástica, que eu acho que simboliza de maneira adequada o que eu estou tentando dizer. Tem uma certa cena que a Alice ela está perdida numa floresta escura, ela não sabe direito para onde ir,
ela está completamente perdida, ela está tentando ali seguir apenas os seus instintos mais baixos, eis que de repente, no meio da floresta escura, aparece uma luz na forma de um sorriso gigantesco de um gato em cima de uma árvore. Ela então se apoia naquela luz, percebe ali um vestígio para tentar de alguma forma se achar, né? Ficar menos perdida talvez. Ela então olha para o gato e lança uma pergunta extremamente apavorada, que foi a seguinte: por favor, me ajude, eu estou perdida, por favor, me aponte um caminho, eu não sei para onde eu quero ir. E aí o gato então aumenta o seu sorriso de modo irônico, né? Como se fosse uma ironia bem socrática, olha diretamente nos olhos da Alice e responde com uma outra pergunta. Pois bem, para eu te ajudar, eu preciso saber uma coisa. Para onde você está indo? A Alice, então, gagueja, acha aquela pergunta muito esquisita, muito estranha, ela se espanta com aquela abordagem, então responde para o gato: eu não sei para onde eu estou indo, eu estou perdida, você ainda não entendeu? O gato, então, finaliza o diálogo com um sorriso ainda mais aberto, dizendo: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho é válido. Né? E é exatamente esse ponto que se encontram os jovens nas universidades e no ensino médio. Como eles não sabem qual caminho seguir, como eles não têm a mínima pista sobre o que é verdade, como eles nem se entendem ao ponto de saber qual é o alimento que os alimenta verdadeiramente, qualquer caminho serve. E é nesse exato momento que aparecem as ideologias. Né? O que explica o mundo que nós vivemos hoje? É um mundo tomado por ideologias. Então, de certa forma, você tem um embate muito bem delineado. De um lado, as pessoas inteiramente perdidas, que de repente se sufocaram por ideologias, e de um outro lado, as pessoas que minimamente se conheceram e perceberam que o que alimenta a alma delas é a verdade, percebem? Então, essa luta está muito acirrada, principalmente no mundo atual. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Então, para a gente entender no que consiste essa luta, é necessário a gente entender, então, no que consiste a ideologia. Ou seja, quais são esses caminhos artificiais que pessoas com muita sutileza na maldade querem levar as pessoas. Ou seja, quem é que cria esses caminhos falsos de Alice? Percebe? Quem é que consegue prender as pessoas que não sabem para onde vão? Né? Quando eu pergunto o que é que prende as pessoas que não sabem para onde vão, nós chegamos aí sim à ideologia. O que é ideologia? Né? Uma ideologia, ela se apresenta como uma espécie de véu que cobre a realidade. Então, quando a gente tenta olhar para a realidade, a gente não vê a realidade, a gente enxerga somente o véu. Ora, se é um véu, alguém colocou ali. Então, perceba, o véu, ele é uma criação artificial de alguém. O véu não pertence necessariamente à realidade que já está dada. Então, a ideologia, ela funciona como um véu que tampa a realidade. Então, o que acontece? Essas ideologias, elas começam, então, a trabalhar uma série de argumentos para dar mais valor ao véu e menos valor à realidade. Até chegar ao ponto em que a realidade some e só fica o véu. Né? Então, as pessoas que estão aprisionadas dentro de uma ideologia, elas ficam criando teorias artificializadas para tentar entender as minúcias desse véu. E ficam concentradas ali, né, numa espécie de vício, né, vício intelectuloide, onde as pessoas ficam ali vomitando palavras difíceis e tentando entender as minúcias do véu, sendo que a realidade mesmo está escondida e ninguém está tocando. Né? Então, se você pudesse puxar para a lógica, para entender o que é uma ideologia, a ideologia seria, então, basicamente, um conjunto de ideias que tem como objetivo mascarar a realidade. E esse conjunto de ideias é sempre formado do mesmo jeito. Você vai pegar premissas inteiramente falsas, que não estão adequadas de maneira alguma à realidade, misturar com outras premissas verdadeiras, trazendo várias meias-verdades, encaixando isso no arcabouço lógico, para concluir aquilo que o criador da ideologia quer que você faça, perceba? Então a ideologia, ela mascara sempre a inteligência que não está clara.
sempre mascara para a inteligência que está ainda obscura. Então, se você tem a inteligência um pouquinho tampada, uma inteligência que não se entende, se você é um indivíduo que não compreende quem é você mesmo, você é presa fácil desse conjunto de ideias. Percebe? Então, a ideologia não é uma brincadeira, é algo muito perigoso. Porque a ideologia não é um simples véu colocado ao acaso, mas é um véu bem pensado, bem construído. É um véu que chama a nossa atenção e nos pesca não pela inteligência limpa, né? Mas nos pesca pelos afetos, pelas paixões. Quando a gente dá conta, pronto, a gente já está dentro de uma ideologia, né? Totalmente perdido numa floresta escura como se for Alice, não é isso? Então, para a gente entender de maneira muito clara o que é a verdade, o que é a verdadeira natureza do ser humano, a gente não pode tirar isso de mente. A verdadeira natureza do ser humano é se alimentar da verdade, é se alimentar daquilo que está para trás do véu, né? Nesse sentido, a gente vai ver já, vai ser papel do filósofo fazer o quê? Rasgar o véu. Percebe? Vai ser papel do sábio, do filósofo, uma linguagem mais espiritual do santo, rasgar esse véu, mostrar a realidade como de fato ela é. Não é isso? Quando a gente diz que é da natureza humana se alimentar da verdade, alguns grandes pensadores ilustraram isso com uma palavra muito simbólica. E dois pensadores se destacam nisso, né? Aristóteles, da Antiguidade Grega, e o filósofo Santo Tomás de Aquino, já na Idade Média. Eles vão dizer o seguinte: quando o homem se alimenta da verdade, o homem se sente feliz. Então a felicidade é o verdadeiro objetivo do ser humano. O homem se sente inteiramente feliz, como um ser humano completo, quando ele se alimenta da verdade. Só para vocês terem uma ideia, o São Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, nos dá uma pista sobre o que seria essa felicidade que é alimentada pela busca da verdade. Diz Santo Tomás de Aquino na Suma contra os Gentios: se a felicidade última do homem não consiste nas coisas exteriores, que são ditas bens da fortuna, nem nos bens do corpo, nem nos bens da alma quanto à parte sensitiva, nem quanto à parte intelectiva, segundo os atos das virtudes morais, nem segundo os atos das virtudes intelectuais que dizem respeito às ações como as artes e a prudência, conclui-se que a felicidade última do homem esteja na contemplação da verdade. Então, Santo Tomás de Aquino ele é bem radical nisso. Ele deixa claro para todos nós, lançando mão da filosofia aristotélica, é óbvio, que a felicidade, a verdadeira felicidade, só pode ser experimentada para um homem que contempla a verdade, ou que se alimenta da verdade. Não sei se eu estou sendo claro. Esse ponto, eu estou batendo muito nessa tecla, estou sendo bem repetitivo, porque a gente não pode perder, né, esse sentido voltado para a verdade em qualquer aula do Instituto. Vocês vão perceber que em todas as aulas do Instituto, essa tecla vai ser batida. Porque enquanto o homem não esquecer quem ele é, ele sempre vai estar com a inteligência aberta para aquilo que chamamos de felicidade. Percebe o que eu estou dizendo? Para deixar isso bem claro, deve ter pessoas aqui que têm animais de estimação. Se vocês observarem os animais de estimação, eles nunca estão felizes por completo, mas eles sempre se satisfazem com bens materiais. Então eles têm uma série de desejos que nunca estão ordenados e as ações dos animais são sempre regidas por esses desejos. Então podemos dizer que os animais são presos, estão presos sem liberdade por conta dos desejos. Sei lá, se a gente der milho para a galinha, a gente pode ficar dando milho ali o dia inteiro que ela vai comer o dia inteiro. Ela não vai ter um momento onde a inteligência dela vai brilhar e ela vai tentar mediar a quantidade exata de milho. Percebe? Ela não tem uma inteligência que se alimenta da verdade daquele fato que está ocorrendo na sua frente. Agora o homem consegue fazer isso, né? O homem tem ponderação, o homem delibera, o homem escolhe, o homem tem uma vontade regida pela razão. Então o homem se alimenta da verdade. Percebem isso? Mas alguém poderia questionar qual a prova cabal que os outros animais também não se alimentam da verdade? A prova cabal é a produção de cultura, é a produção de história. Nenhum animal produz cultura, nenhum animal produz história. Percebem?
A vida dos animais é sempre a mesma, desde sempre. Então, os animais não procuram meios novos para se aproximar daquilo que chamamos de verdade. Eles sempre estão presos em sua animalidade, em sua natureza mais baixa. Percebem? Assim são os homens perdidos. Os homens perdidos são aqueles que não conseguem usar a vontade livre e a razão para ordenar os afetos e os desejos. Então, os homens perdidos são homens animalizados, são homens brutos, são homens que não percebem o que alimentam de fato. Eu costumo dizer que o mundo contemporâneo é um mundo onde os psicólogos ganham muito dinheiro, né? É um mundo onde o número de suicídios aumentou de maneira gigantesca, né? As pessoas precisam de ajuda e nem sabem que ajuda é essa. Elas não sabem o que querem, não é isso? Em Volta Redonda, eu trabalho numa escola de Volta Redonda, onde os alunos são de classe média alta, né? E o número de casos de depressão é gigantesco, é assustador. Inclusive casos de alunos que chegam a relatar para você ou para a coordenadora a possibilidade de suicídio, né? Isso é algo muito triste. Então percebam, a felicidade já não pode estar no bem material. Se é uma escola de classe média alta e você pensa em suicídio, a coisa não está andando da forma correta. Percebem? Né? Então isso tem que ficar muito claro sempre, né? A natureza do homem se alimenta da verdade. Para terminar essa primeira parte, só para a gente depois apresentar o tema de fato da palestra, eu fiquei muito surpreso quando eu tive pela primeira vez o contato com o estudo sério de uma ideologia. E aí eu percebi que o negócio é bem demoníaco mesmo, né? É bem maligno o negócio. Eu fui convidado há um tempo atrás a dar uma palestra sobre ideologia de gênero. Alguns aqui estavam até presentes no dia. E eu não entendia nada do assunto, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre livros de pessoas que entendem e que são referências no assunto. E à medida que eu fui estudando o que é ideologia de gênero, eu fui ficando cada vez mais assustado. Porque a ideologia de gênero não é uma simples loucura. Existem pessoas muito inteligentes que tramaram aquilo tudo. Então, quando você entra no estudo bem detalhado de uma ideologia, você percebe a perversidade por trás, né? No Instituto, nós vamos ter essas oportunidades, porque vamos ter aqui palestras que vão tentar, de certa forma, né, decifrar essas ideologias para nos deixar mais resistentes quanto a elas. Tá joia? Então, essa foi a primeira parte, apenas para a gente apresentar o que é a finalidade da existência humana e como ela se encaixa com a finalidade do Instituto, né? Eu acho que todo mundo aqui percebeu a relação, né? Mas o que nos interessa aqui hoje é o curso propriamente dito, né? Se você chegar na página do Facebook, você vai ter lá um título do curso que se inicia hoje. Está lá escrito: Introdução à História da Filosofia, né? Então, para a gente compreender qual é a finalidade agora do curso, é necessário entender o título, né? O título, ele se destaca, ele tem 3 palavras ali que se destacam, né? A palavra introdução, a palavra história e a palavra filosofia. Se nós não compreendermos o significado dessas 3 palavras, a gente não entende qual a finalidade do curso, né? E esse curso, é bom já avisar aqui logo de cara, ele não se limita a essa aula, né? Nós vamos ter outras aulas que, geralmente, eu não sei se vocês vão me corrigir, geralmente vão acontecer no início de cada mês, né? Sempre na primeira semana, se eu não me engano. Então a gente não tem uma previsão de quantas aulas vamos necessitar, porque a história da filosofia é gigantesca, mas nós vamos tentar dar esse curso aí até o final. Mas quando a gente observa essas 3 palavras, introdução à história da filosofia, a primeira palavra que nos vem à mente é a palavra introdução, né? O que seria um curso introdutório, né? O curso, ele tem esse nome de introdução porque, primeiro, ele não tem a pretensão de estudar toda a história da filosofia. É impossível nós detalharmos aqui toda a história da filosofia em todas as aulas. Então, por uma impossibilidade, o curso tem que ser introdutório. Percebem? Não é um curso essencial da história da filosofia, mas é um curso introdutório. Então, o objetivo é introduzir, né, os ouvintes ao estudo da filosofia. Esse é o objetivo primeiro. É aqui que carrega o significado da palavra introdução, ou o primeiro significado. Um outro significado para a palavra introdução é quando a gente percebe também que é impossível, num curso,
estudar totalmente a filosofia de um filósofo. Então nós não vamos ter aqui um curso, sei lá, sobre a filosofia de Platão. Não, não. A gente vai tentar entender o básico da filosofia de Platão, mas o curso não é sobre toda a filosofia de Platão. Por isso o caráter introdutório. E principalmente o curso é introdutório porque ele é um convite ao estudo, né? A aula não pode terminar, né, nas 2 horas de palestra. A aula ela tem que se estender no estudo de cada ouvinte, né? Então, o ouvinte ele só supera o caráter introdutório do curso se ele buscar o estudo, né? Se ele buscar uma bibliografia básica e tentar se apoiar nos textos, relacionando aquilo, mediante uma boa orientação, é verdade, relacionando aquilo com a realidade, que é o grande objetivo da filosofia. Então, ele é introdutório nesse sentido. Mas ele também é uma introdução da história da filosofia, né? E o que é história? História é uma ciência que narra fatos construídos pelo ser humano. Então, a história ela tem como objeto de estudo qualquer fato que é produzido pelo ser humano, né? Todo mundo aqui deve lembrar de aulas de história do ensino médio, né? A professora chegava e hoje a aula é sobre, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Então ela narrava aquele fato, um fato passado. Só que a história tem uma outra característica. Se a história é narrativa dos fatos, todos os fatos, por necessidade, têm um prazo de validade, têm uma duração. Porque os fatos históricos, eles ocorrem dentro de um tempo e no espaço. Não é isso? Por exemplo, se alguém daqui acabou de observar um acidente de trânsito aqui na frente do prédio, ele chega aqui e narra o fato para nós. O acidente teve início, teve uma duração e depois teve um fim. Percebe? Então a história é a narrativa de fatos pertencente a um tempo, que tem uma espécie de duração. Então, teoricamente, né, nós estaríamos aqui fazendo uma introdução à história da filosofia, na verdade estaríamos fazendo uma introdução à vida dos filósofos. Porque a vida dos filósofos tem uma duração, né? O Platão nasceu, existiu e um dia morreu. Então, teoricamente, por essa definição de história, história da filosofia seria a história dos filósofos. No entanto, não é isso essencialmente. Mora já no título do curso uma contradição bem aparente. Porque quando eu digo história da filosofia, eu não estou falando diretamente da história da vida do filósofo, mas a história da filosofia que o filósofo criou, percebem? E aí tem uma contradição. Por quê? Porque quando um filósofo ele dispõe uma ideia em um livro, ou ele verbaliza aquela ideia, na verdade aquela ideia não é uma criação artificial da cabeça dele, mas é uma descoberta que ele fez da realidade. Então aquela ideia que ele teve já estava na realidade. Então olha só que coisa impressionante. Basicamente, em todas as ideias das verdadeiras filosofias, ou seja, em todas as verdades filosóficas, nós temos um pouquinho de eternidade. Nós temos um pouquinho daquilo que foge a qualquer duração. Nós temos um pouquinho daquilo que está por trás da história, que está acima da história. A teoria das ideias de Platão não é uma criação de Platão. A teoria das ideias de Platão é uma descoberta de Platão. Ele contemplou a realidade e ele se alimentou daquela verdade e verbalizou aquela verdade para nós. Só que aquela verdade já estava lá, percebem? Ou seja, já estava na realidade de algum modo. Então a história, olha que coisa impressionante. A história narra os fatos que possuem uma duração e a filosofia nos traz a verdade que não tem duração. Verdades que têm em si um pouco de eternidade. Verdades que têm em si que estão acima da história. Que são, por assim dizer, ahistóricas. Percebem? Essa contradição é insolúvel. Ela é insolúvel. Nós vamos ter de conviver com ela. Então a gente usa a palavra história como didática. Nós vamos seguir a linha histórica, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, modernidade, pós-modernidade, narrando a existência dos filósofos que é finita, mas assim que chegarmos nos filósofos, nós vamos trazer a sua verdade, que tem um pouco de eternidade à tona. Percebem a finalidade do curso? Então nós vamos usar a história como didática, mas o que vai nos interessar são as ideias verdadeiras trazidas pelos filósofos. Então aqui há uma preferência clara. Vamos preferir as ideias
em detrimento da biografia dos filósofos. Mas percebam, a biografia dos filósofos tem lá sua importância, mas é uma importância sempre secundária nesse sentido. Tá claro isso para todo mundo, galera? Tá todo mundo entendendo? Tá joia? Se eu estiver indo rápido, só falar aí para a gente desacelerar um pouco. Tá claro, né? Quando a gente, então, começa a entrar em contato com as ideias verdadeiras trazidas à tona pelo filósofo, a gente começa a perceber qual é o papel do filósofo, né? Ou seja, quando a gente tem acesso à sua ideia, a gente se pergunta na hora, caramba, como é que ele observou isso e eu não observei antes? E a gente começa também a ter acesso a qual é a atividade do filósofo, né? E aí, quando a gente chega à vocação do filósofo, a gente leva um susto. Ela é uma vocação completamente diferente das outras. Ela é uma vocação, como o grande pensador THC diz, ela é uma vocação silenciosa. É uma vocação que não emite barulho. Porque tão logo que o filósofo percebe uma ideia verdadeira e traz essa ideia à tona, a ideia ilumina a inteligência do ouvinte ou do leitor e o filósofo some. Então a pessoa do filósofo, ela sempre some por trás da luz que vem à tona, por trás da verdade que ilumina uma inteligência, né? Existem grandes pensadores que dizem que quando você está perto de um filósofo, você fica mais inteligente, né? Isso é impressionante como acontece, né? Você está perto de uma pessoa que a figura dela, humana, some e tudo que ela fala soa como música aos nossos ouvidos. É um negócio impressionante, né? Eu tenho alguns professores que me ajudaram muito, né? Inclusive o professor Sérgio aqui do Instituto é um deles, que quando você está perto e escuta falar, é um negócio impressionante. Você fala, caramba, está iluminando de algum modo a minha inteligência também. E você volta todo satisfeito para casa, né? Um pouco mais inteligente. Mas, basicamente, né, o curso de História da Filosofia vai fazer isso. Nós vamos usar a história como uma didática e vamos analisar as ideias filosóficas em cima dos pensadores, o que eles pensaram. O nosso curso, que nós vamos ter daqui para frente, ele foi baseado em alguns livros, né? Em alguns livros que eu considero livros básicos para se compreender a história da filosofia, né? Eu já vou falar desses livros agora, porque eles servem também como dica de leitura para quem não os conhece, né? Alguns aqui eu creio que já conhecem, mas vale a pena a gente falar. Primeiro, são 3 livros de consulta. Você vai consultar esses livros para a vida inteira, assim. Não são livros que você vai ler numa noite e vai conseguir extrair deles o seu significado real. Mas são livros que você vai consultar durante toda a vida. Esses livros são o norte do nosso curso, né? O primeiro livro é, na verdade, uma apostila chamada Notas de Filosofia e História da Educação. Essa apostila está disponível no site cristianismo.org.br e essa apostila é interessante porque ela tem uma linguagem hiper simples e fácil de ser entendida, e ali vão ser relatados por que você tem que estudar a história da filosofia, por que você tem que estudar a história da educação, e aí fala dos primeiros autores da Grécia Antiga, né? Desde os pré-socráticos, passando por Pitágoras, Parmênides, Heráclito, chegando também a Sócrates, Platão e Aristóteles. Essa apostila, então, se chama Notas de Filosofia e História da Educação. Tá? Está presente no site cristianismo.org.br. Tá? Um outro livro de consulta é um livro também sobre a história da filosofia antiga, né? Então, esse livro aqui se limita à Antiguidade Grega. É o livro do Werner Jaeger, Paideia, a formação do homem grego. Percebam que é um calhamaço, né? Até assusta. Mas é um livro para você consultar a vida inteira, né? Você, dependendo do assunto que você queira da história da filosofia antiga, você vai no índice e tem ali uma aula, numa linguagem hiper simples e fácil de ser compreendida. Então, Paideia, a formação do homem grego, do Werner Jaeger. E um dos outros nortes do nosso curso vai ser o História da Filosofia do Giovanni Reale e Dante Antisério, né? Essa História da Filosofia, ela é disponível em 7 volumes. Está aqui na minha mão apenas o primeiro, que é a História da Filosofia Antiga Pagã, né? E é muito bom esse livro, por quê? Porque ele é organizado de um modo que facilita o estudo daquela pessoa que quer ser introduzida ao ensino da filosofia. Ele é estruturado do seguinte modo: a cada início de capítulo, você tem um quadro resumo, você tem um texto explicativo, no final você tem um esquema mostrando a relação do filósofo com os conceitos,
E ainda no final você tem as páginas azuis, onde você tem o texto original do filósofo que você está estudando. Então é muito interessante, tá? Aconselho também. E os outros 2 livros são livros de leitura mais rápida, né? Não que sejam fáceis, né? É o livro do Ortega y Gasset, O que é a Filosofia, né? Esse livro aqui é interessante, porque foi daqui que eu tirei a ideia, né, da contradição existente entre o que é história e o que é filosofia. Ele explica isso nesse livro, né? E um outro livro do professor Olavo de Carvalho, A Filosofia e seu Inverso, que também é muito interessante, onde o professor Olavo explica o que é filosofia e o que não é filosofia, né? Isso seria fácil para algum aluno iniciado saber o que é filosofia e o que não é, no entanto, não é uma tarefa simples. Várias pseudo-filosofias passam uma trama, uma aparência de filosofia. Se você não estiver atento, você é enganado. A filosofia e seu inverso. Olavo de Carvalho, tá joia? Apresentados, então, as nossas fontes que vão ser utilizadas nesse curso, é necessário, então, nós adotarmos aqui uma posição privilegiada para tentar olhar a história da filosofia de cima, né? Como olhar a história da filosofia como um todo? É óbvio que humanamente isso é impossível, mas a gente pode fazer um exercício de imaginação para facilitar pelo menos a didática do nosso curso, né? O que é e o que compreende a história da filosofia? A história da filosofia ela é muito bem marcada por 4 tempos históricos. Esses 4 tempos históricos são a Antiguidade, a Idade Média, a Modernidade e a Pós-Modernidade, né? Nós estaríamos localizados aí, historicamente falando, na Pós-Modernidade, né? É interessante que essa divisão histórica da filosofia não tem a ver apenas com a questão da duração, ou seja, tal filósofo existiu em tal época, mas tem a ver também como foi a maneira de pensar a filosofia em cada período histórico. Os filósofos, de algum modo, pensaram a realidade de maneira diferente em cada período histórico, né? Isso fica muito evidente quando você faz esse exercício de imaginação, de olhar a história da filosofia de fora, né? E quando você olha para os 4 períodos históricos, você percebe uma demarcação muito firme entre o que foi a Antiguidade e a Idade Média, comparando esses dois períodos históricos com o que é a modernidade e a pós-modernidade. A maneira do filósofo antigo e medieval pensar pouco tem a ver com a maneira do pseudo-filósofo moderno e pós-moderno pensar. Então há uma linha muito bem demarcada, pelo menos historicamente, entre o que é filosofia de fato, que nos explica o que é a filosofia nascente, como ela surgiu, o projeto original da filosofia, e o que é a filosofia moderna e pós-moderna, ou a pseudo-filosofia. Vocês vão perceber o porquê que eu estou chamando de pseudo, pelo menos nesse início de explanação. Quando você olha, por exemplo, para a antiguidade grega, né, você percebe o surgimento da filosofia. E no surgimento da filosofia algo é muito evidente. Os primeiros filósofos, eles se assustam com a magnitude da natureza. Eles olham em volta, observam a realidade, observam a natureza e se espantam. E, obviamente, a partir desse espanto, nasce a busca sobre o que ordena essa natureza. O que está por trás dessa natureza? Qual é a verdade velada na natureza, né? Então, se fôssemos resumir por um esqueminha bem simplório sobre como pensavam os gregos antigos, é possível que nesse esqueminha simplório nós colocaríamos a natureza no centro de tudo. É a natureza, a realidade posta, que espanta os gregos e motiva os gregos a usarem a inteligência para se alimentarem dessa verdade, né? Então os gregos, eles perceberam algo muito significativo, que já estava presente na cultura grega, né, de maneira ali apenas inicial, mas que foi desenvolvido muito com os filósofos. Eles perceberam o seguinte: a natureza, ela existe e funciona obedecendo uma ordem interna. Ou seja, as coisas na natureza não acontecem numa espécie de devir louco, de mudança maluca e tresloucada. Não,
as coisas obedecem uma ordem, né? E isso eu acho que é observável por todos nós, até por nós que não somos filósofos, não é isso? Por exemplo, sei lá, ao plantar uma semente, dar nutrientes, água, luz solar, é da ordem da semente brotar e dali surgir uma planta. Existe uma ordem interna que vai reger essa transformação natural. Então os gregos, os primeiros filósofos, eles ficaram surpresos de como é possível ter uma inteligência regendo a natureza, ou uma ordem que rege tudo. E mais surpresos ainda os gregos ficaram quando eles perceberam o seguinte: se a minha inteligência percebe essa ordem, se a minha inteligência obedece uma ordem para perceber a ordem da natureza, então há uma inteligência movendo também a natureza, percebem? A ordem não foi colocada ao acaso na natureza, seria um contrassenso. Acaso é o contrário de ordem, causa é o contrário de ordem. Então, se há uma ordem na natureza e a minha inteligência percebe, então há uma causa inteligente movendo a natureza. Percebe? Eu costumo dizer que por mais que os gregos estariam, pelo menos os primeiros filósofos, estariam cheios de influência, né, da religião órfica dos gregos, daquele politeísmo lá que eles acreditavam, onde cada deus rege uma força da natureza, eu costumo dizer para os meus alunos que quando você percebe com a sua inteligência a ordem da natureza, você percebe na hora que Deus existe. Você percebe na hora que tem que ter uma inteligência ordenadora por trás de tudo. Se eu não me engano, foi Santo Agostinho que disse: sei que Deus existe porque eu contemplo uma árvore. E ao contemplar uma árvore, percebo a sua ordem interna, logo existe um ordenador, logo existe Deus. Percebem? Então os gregos eles já se espantavam com isso. Há uma ordem interna na minha inteligência, mas há também uma ordem interna na natureza. Então, no esquema bem simplório da Grécia Antiga, nós temos uma natureza cheia de mistérios que podem ser desvendados por quem? Pelo filósofo. Percebem isso? Então, o filósofo é aquele camarada que vai desvendar aquela ordem que não está tão evidente para alguém de inteligência suja. Percebem isso? Então, basicamente, é isso que os gregos vão pensar na antiguidade. Agora, percebam o seguinte: a filosofia dos gregos é inteiramente objetiva. Você tem um sujeito que é o filósofo, ele usa a ordem da sua própria razão e ele percebe no objeto a verdade. Então, a verdade, de algum modo, está escondida no objeto e ele descobre essa verdade. Ele descobre essa ordem interna. Então, a filosofia é inteiramente objetiva. Percebem? O filósofo grego antigo não perde tempo construindo artificialismos para esconder essa realidade. Ele quer entender o funcionamento dessa realidade. Né? Passando o tempo, você tem, no final da antiguidade, já no ano zero, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, vai causar uma espécie de mudança de olhar do filósofo. Porque agora você tem na figura de Cristo a própria verdade. Então, se antes a verdade ela está escondida numa ordem interna da natureza, agora todos os mistérios da natureza estão sintetizados em uma pessoa. Quem é essa pessoa? O próprio Deus, Jesus Cristo. Então, a verdade ela aparece em carne e osso na frente dos seres humanos. Então, olha só que coisa impressionante. Se antes eu, como filósofo, num esforço hercúleo racional, tentava buscar a sabedoria, buscar a verdade escondida na natureza, agora eu tenho a própria sabedoria em carne e osso na minha frente. A própria sabedoria encarnada. Então, a verdade agora, ela não está apenas nos signos que emanam da natureza, mas a verdade agora está sintetizada numa pessoa, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É óbvio que o esquema simplório desenhado pela antiguidade vai se alterar. Sai a natureza do centro e entra Deus. Está lá Deus no centro. Ora, a verdade tem uma fonte evidente, uma fonte que se você tiver com a inteligência limpa e buscar, você a percebe, né? Então, a figura de Jesus Cristo simboliza agora o centro da busca filosófica. A verdade é divina, a verdade sustenta toda a natureza
E pior, essa verdade na figura de uma pessoa age e não desrespeita a ordem depositada na própria natureza, que é o mais impressionante. Percebe? Então a gente está na frente agora de um Deus que não é arbitrário. Não é um Deus que, de forma caótica, age no mundo. Mas é um Deus que age no mundo de forma ordenada, sem desobedecer a própria ordem que ele imputou na criação. Percebem? Então, isso é impressionante. Isso, obviamente, vai surpreender os filósofos medievais. Então, os pensadores da Idade Média vão usar o intelecto para buscar a verdade na fonte, para buscar a verdade em Deus, né? Nós vamos passar por todos esses filósofos nas outras aulas do curso, né? De maneira mais detalhada, que é apenas uma apresentação do que vai ser o curso. Se vocês observarem a Idade Média, fica clara e nítida a diferença para a Antiguidade Grega. No entanto, há também aí uma semelhança. Uma semelhança que, se você prestar atenção, salta aos olhos. Que semelhança é essa? Na filosofia medieval, o objetivismo também está presente. O filósofo medieval também é objetivo. Ele tem a sua inteligência aberta para descobrir a verdade que está no objeto. E esse objeto agora é Deus. Percebem? Mas em nenhum momento o filósofo medieval novamente, em nenhum momento o filósofo medieval vai perder tempo em querer criar artificialismos para esconder esse Deus, né? A não ser no final da Idade Média, quando a coisa começa a degringolar, né? Se você começa a observar o final da Idade Média, vão surgir correntes filosóficas ou pseudo-filosóficas que vão começar a colocar um véu na frente do objeto, na frente da realidade, né? Como, por exemplo, o nominalismo, como, por exemplo, a própria criação das universidades pela Igreja Católica, que vai trazer o advento dos diplomas. Então, o filósofo, ao invés de contemplar a realidade, ele vai buscar um diploma, né? Então, cada vez mais, por uma série de fatores que não cabe a gente debater aqui agora, a gente vai ter outras aulas para isso, por uma série de fatores, a filosofia começa a perder esse objetivismo e o filósofo começa a se sentir tentado em criar uma espécie de véu que cobre a realidade, né? Esse movimento vai desembocar na modernidade. E aí, na modernidade, a coisa degringola de vez. Por quê? A modernidade, ela vai pegar ali uma série de heranças do Renascimento, que é um período de intermédio entre a Idade Média e a modernidade, e vai elevar à última instância essa tentativa do filósofo de construir, de criar um véu que cobre a realidade. E o primeiro pensador que se tem notícia que age através desse modo de operar, desse modus operandi, é o filósofo francês René Descartes. O que o René Descartes vai fazer? Ele, na busca de criar uma filosofia extremamente nova, extremamente original, né, nessa tentativa urgente de ser original, ele vai criar uma corrente filosófica intitulada racionalismo, né? E o que é o racionalismo? O racionalismo é uma filosofia que se pretende ter uma exatidão que nenhuma filosofia teve até então. Mas é óbvio que as filosofias anteriores não eram exatas. Se eu tenho que buscar a verdade que está escondida na natureza ou em Deus, eu vou encontrar dificuldades. E eu vou vacilar enquanto pensador, isso é óbvio. Isso está dentro da limitação humana. Mas René Descartes não. René Descartes bate no peito, sobe em cima de um degrau e diz: eu tenho a pretensão de construir uma filosofia totalmente exata. O que ele faz então? Malandramente, ele procura nos saberes humanos alguma matéria que por excelência é exata, que é a matemática e a geometria, pega a matemática e a geometria e enfia dentro da filosofia. Ou seja, só presta como conhecimento filosófico aquilo que for aprovado pela peneira da matemática e da geometria. Então Descartes ele joga, né, de maneira assim muito sagaz com a matemática e a geometria para trazer uma falsa exatidão para a sua filosofia. Não sei se vocês estão percebendo. Mas, de fato, o que é o racionalismo? O racionalismo é o seguinte: o racionalismo é a defesa da ideia de que a fonte da verdade não está nem na natureza, nem em Deus. Mas a fonte da verdade está no raciocínio lógico humano. Então, aquilo que o homem produz pelo raciocínio lógico
é a verdade. Percebam, então, que houve uma mudança radical no modo de se fazer filosofia. Se a verdade antes está na realidade e em Deus, e o filósofo realiza o esforço para descobri-la, agora não. Agora é o próprio sujeito que produz a verdade. Não sei se vocês estão percebendo. É o próprio raciocínio lógico que produz e vai definir o que é verdadeiro e o que não é. Você tem já aí um início daquilo que nós vamos chamar de filosofia subjetiva. Ou seja, uma filosofia que se inicia sendo construída pelo próprio sujeito, pelo próprio raciocínio lógico do sujeito. Então é óbvio que esse sujeito extremamente lógico, ele vai olhar para a realidade e não vai se importar mais em querer descobrir qual é a essência das coisas da realidade ou qual é a verdade por trás das coisas. Mas ele vai apenas quantificar a realidade. Percebe a diferença? Ele não vai se interessar por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é a ordem interna da natureza, mas ele vai medir a realidade, ele vai medir a natureza, ele vai medir o tamanho de Deus, ele vai medir o tamanho das coisas. Calcado aonde? No raciocínio humano. Então percebo aí o início da soberba na filosofia. A humildade vai desaparecendo e uma soberba vai nascendo. É por isso que na modernidade sai Deus do centro e entra o homem. Né? É a base do antropocentrismo moderno. É o homem no centro de tudo. O homem produtor de verdade. E aí a coisa vai descarrilhar mesmo. Porque aí vão aparecer os rivais de Descartes. Ah, não, a gente tem aqui uma nova corrente filosófica. O empirismo. Somos totalmente contra o racionalismo. Você pode pensar, opa, agora vai melhorar. Não, não, piora a coisa. Porque aí o filósofo empirista vai dizer, não, a fonte do conhecimento não é o raciocínio lógico. A fonte da verdade, a fonte do conhecimento verdadeiro são as experiências, os sentidos, as sensações humanas. Então aquilo que o homem sente produz a verdade. A tal ponto de um dos filósofos empiristas, David Hume, dizer que o eu é uma coleção de impressões. Não existe um eu, mas o eu é uma coleção de impressões. Então nós percebemos na modernidade um movimento no qual o trem da filosofia está descarrilhando. Né? E depois vai vir Kant, só para vocês terem como exemplo, a gente vai passar por todos esses pensadores nas aulas, mas, por exemplo, você pega Kant, o Kant vai dizer o seguinte, olha só, o racionalismo está errado porque limita tudo ao raciocínio, o empirismo está errado porque limita tudo à experiência. Eu vou aqui mais ou menos colar os dois e vou dizer algo ainda mais radical. Vou dizer o seguinte, é impossível conhecer as coisas como são em si mesmas. É impossível. Ou seja, o cara coloca uma espécie de criticismo radical dentro da filosofia, onde ele bate o martelo e diz que é impossível conhecer as coisas como são em si mesmas. Só podemos perceber as aparências das coisas e podemos construir conceitos mediante uma estrutura racional que existe em todos os seres humanos. Então, para o Kant, o conhecimento é uma espécie de consenso. Uma espécie de consenso entre seres humanos. Ou seja, a filosofia que antes se alimentava da verdade, agora a filosofia produz verdade mediante o consenso. Não sei se vocês estão entendendo o movimento da história da filosofia. Porque eu estou falando, obviamente, de maneira muito superficial, lembrando que sempre que a gente vai trabalhar nas outras aulas, autor por autor. Tá joia? Do movimento moderno, tem vários outros autores, não cabe a gente falar aqui, a gente chega à pós-modernidade. Aí o trem, ele não está andando mais no trilho mesmo. O trem está em outro lugar. O trem está capotando, podemos dizer assim. Porque o que vai acontecer na pós-modernidade? Na pós-modernidade, os filósofos vão fazer uma espécie de movimento duplo, ou os pseudo-filósofos. Que movimento duplo é esse? O movimento de destruição da própria história da filosofia e o movimento de criar tudo do zero. Criar tudo do nada. Como se o próprio homem fosse uma espécie de Deus. Né? Então eles vão cuspir em todas as filosofias, inclusive a filosofia moderna, e vão dizer que a criatividade humana é que está no centro de tudo. Mas que criatividade é essa? A criatividade que não vem da razão alinhada à vontade, mas a criatividade que vem da imaginação solta e tresloucada. Então, quanto mais solta tiver a sua imaginação, olha que coisa impressionante, mais o homem é um filósofo. Então, quanto mais eu crio coisas do nada, mediante a minha imaginação, mais estou dentro do debate filosófico pós-moderno.
né? Aí você vai ter pensadores das mais variadas formas. Você vai ter, por exemplo, sei lá, o francês Michel Foucault. Michel Foucault vai dizer que a verdade não existe e que a verdade, na verdade é ótimo. Que a verdade é um objeto do discurso de poder e que a realidade que nos cerca é uma ilusão e tudo é construído mediante o discurso. Então, quando eu crio um discurso convincente, eu estou imediatamente criando a realidade. A gente chegou a esse ponto na filosofia pós-moderna, né? Por exemplo, quando eu tive que estudar lá a questão da ideologia de gênero, eu levei um susto danado, porque eu cheguei uma hora em Foucault, né? E eu cheguei em Foucault por quê? Porque a principal intelectual da ideologia de gênero, que é a Judith Butler, ela defende a tese de que o número de gêneros está na mesma quantidade do número de habitantes sobre a Terra, onde cada indivíduo humano pode, com a sua imaginação translocada, imaginar qual é o papel que ele vai exercer no teatro da vida. Então, não existe mais, né, o ser humano. Existe qualquer coisa que a imaginação humana criar, né? E aí eu percebi que ela se baseava em Foucault nesse sentido, onde tudo é discurso, nem mesmo a realidade biológica, que determina, por exemplo, algo evidente que é o sexo, né? Nem mesmo a realidade biológica é uma realidade pré-discursiva. Tudo é mero discurso. Então a gente percebe esse movimento no qual nós chegamos até a pós-modernidade. Diante disso, fazendo essa visão, dando essa visão geral de toda a história da filosofia, a gente poderia detalhar um pouco como pensavam os gregos antigos, antes mesmo do surgimento da filosofia. Então o que nós vamos iniciar a partir de agora na nossa aula e para todo o curso? Nós vamos tentar compreender como funciona a cultura grega antiga e compreender o surgimento da filosofia. Para aí sim encerrarmos essa aula e nas próximas aulas iniciarmos o estudo mais detalhado de cada filósofo grego antigo. Percebem? Então, depois da visão geral da história da filosofia, o necessário a se fazer é tentar entender a cultura grega antiga, né? A antiguidade grega, né, ou a cultura grega, ela era estruturada praticamente em dois grandes pilares. O pilar da política, / economia, e o pilar da educação. A cultura grega era então muito mais sofisticada do que qualquer outra cultura ali por volta do século, oitavo antes de Cristo, né? A filosofia ela surge ali por volta do século VII, então a gente está retornando ali ao século VIII. Então a cultura grega ela funcionava em cima desses dois pilares. A política e a economia dos gregos era muito bem organizada, eles viviam uma espécie de aristocracia que tendia uma liberdade total que daria e desembocaria no futuro próximo aquilo que chamamos de democracia grega, né? Então os gregos eles primavam politicamente por uma espécie de liberdade de pensamento, onde eles buscavam, de certa forma, debater as questões provenientes da própria cidade, né? E a economia grega, ela também facilitou o surgimento da filosofia, porque a economia grega, ela foi se desenvolvendo até chegar na economia baseada no artesanato, onde, por conta de uma, podemos dizer, de uma prosperidade econômica, possibilitou aos primeiros filósofos terem tempo de contemplar a natureza e a realidade. Então, esse aspecto político-econômico grego, né, ele vai facilitar o surgimento da filosofia. Não tem como a filosofia surgir em uma baixa cultura onde nós não temos tempo para contemplar a realidade. Por que hoje se produz poucos filósofos? Porque hoje o que domina é o trabalho, nós temos uma ocupação diária que nos impede a ter o tempo necessário para contemplar a realidade e a natureza. Então, diante dessa prosperidade econômica, os gregos tinham tempo, nesse sentido, para contemplar a natureza e a realidade, né? E o outro polo era a educação grega. A educação grega era também chamada de paideia, né?
A educação grega, a visão educacional dos gregos é muito interessante, porque eles enxergavam a educação como uma tentativa de formar integralmente o ser humano, né? Diferente, obviamente, da educação de hoje. A educação de hoje tenta formar sempre um aspecto acidental do ser humano, mas nunca o ser humano por inteiro, né? Então, por exemplo, como eu disse no início da aula, eu dou aula numa escola profissionalizante, no qual o grande objetivo é formar para o mercado de trabalho. Mas espera aí, e as outras características da natureza humana? Não vão ser formadas? Não, não são, né? Então, o grego eles tinham uma visão íntegra do ser humano. Então, eles observavam a natureza do ser humano e buscavam dar forma a essas ferramentas naturais do homem. Não é isso? Então, o que acontece? Quando você diz que busca na educação uma formação, então você está partindo da premissa que você chegou na educação sem forma alguma. Então, era papel da paideia dar forma ou ordenar aqueles aspectos da natureza humana. Aspectos esses, como raciocínio lógico, né? Então eles priorizavam muito a matemática e a geometria, a questão da harmonia. Um outro aspecto da natureza humana, a imaginação. Então eles davam forma à imaginação, educavam o imaginário através das artes. Os gregos respiravam artes, né? E também, obviamente, a busca pelo conhecimento da verdade. Se a filosofia ainda não existia e nem a ciência, o que eles utilizavam para dar forma à busca pela verdade? Eles utilizavam a própria religião. Os gregos tinham uma religião oficial, e essa religião ela era efetivada em dois grandes polos. Era uma religião, ao mesmo tempo, pública, na qual era explicada através dos mitos, que sempre justificavam a existência dos deuses como seres que estão ordenando a natureza por trás de tudo, né? E ao mesmo tempo você tinha um outro polo, que era a religião órfica, o orfismo, que era uma religião mais misteriosa, mais secreta, que trabalhava muito em busca de um ritual de iniciação, né? Então existiam os iniciados, né, que participavam do grupo da religião órfica, e tinha as pessoas que normalmente viviam sendo ordenadas pela estrutura da religião pública, né? É óbvio que essa religião também vai facilitar o surgimento da filosofia, porque, querendo ou não, essa religião já dá pistas de como a natureza é ordenada, né? Então, o que essa religião vai produzir de saber? Essa religião vai produzir de saber aquilo que nós chamamos de cosmogonias. Então, o que é uma cosmogonia? Cosmo, né, vem de ordem. Então, a ordem interna da natureza, a ordem de tudo que existe é um cosmo, é o contrário de caos. E gonia ali, que está simbolizando, podemos dizer, né, a ação divina que está por trás dessa ordem. Então, as cosmogonias são tentativas de explicar a ordem da natureza mediante a ação dos deuses, mediante a influência da religião, né? E essa religião tinha uma maneira muito particular. Ela tinha uma sabedoria implícita que vinha através dos mitos, né? E os mitos eram narrativas que visavam, através da relação dos homens com os deuses, tentar nos explicar, através das cosmogonias, a ordem interna da natureza, né? Então a religião ela produzia essas cosmogonias, né? Esses mitos eram narrados, eram poetizados, eram teatralizados. E o grego tinha ali uma fonte de conhecimento que o levava até a verdade. No entanto, o que começa a acontecer? Começam a surgir os primeiros pensadores. Começam a surgir os primeiros filósofos. E esses primeiros filósofos, não se opondo totalmente à religião, eles começam a buscar explicações alternativas para a ordem da natureza. Não deixando de se relacionar com os deuses, mas utilizando agora, nesse caso, muito mais um intelecto, uma inteligência, uma razão que se direciona para a verdade escondida na natureza. Esses primeiros filósofos são os filósofos da natureza, ou, em outras palavras, os filósofos pré-socráticos, né? Existiram vários filósofos pré-socráticos e eles sempre tentaram usar a razão para tentar descobrir essa ordem interna da natureza. No entanto, para o nosso azar, pouco que se escreveu nessa época chegou até nós. Chegaram apenas alguns excertos, e graças principalmente a Aristóteles, que relatou uma síntese do pensamento de cada um deles, é que nós temos acesso ao que eles pensaram, né? Mas vou dar um exemplo, só para vocês tentarem entender, né?
Na próxima aula, por exemplo, que é no início do mês que vem, nós vamos detalhar cada filósofo pré-socrático. Mas, por exemplo, nós temos Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo que se tem notícia, né? O Tales de Mileto, olha que coisa impressionante. O Tales de Mileto, ele dizia, como uma premissa fundamental da sua filosofia, que tudo vem da água. O princípio originário de toda a natureza é a água. Obviamente, um desavisado, ao ler essa premissa, se assusta com aparente imbecilidade. Tudo vem da água. O que será que esse cara quer dizer, né? O que Tales de Mileto quer dizer, por exemplo, quando ele enuncia isso, é que ao observar a natureza, ele percebe uma ordem interna um tanto sutil. Ele percebe que tudo que é vida e que surge na natureza, existe ali a presença da umidade. E se há a presença da umidade no surgimento de tudo que é vida, então possivelmente a mesma matéria que rege todo o nascimento de todas as coisas é a água. Então ele chega à conclusão que a água é o substrato material que está presente na origem de todas as coisas. Então quando você começa a usar o seu próprio intelecto para meditar uma frase como essa, você começa a perceber que o que ele estava produzindo naquele momento era algo muito sofisticado para a época. Muito sofisticado. Ao ponto de ter ali uma ordenação intelectual muito superior àquilo que era vendido pelos mitos, àquilo que era vendido pelas cosmogonias. Então a gente tem ali duas explicações possíveis no surgimento da filosofia. Você tem as cosmogonias, que ainda estão atreladas à religião dos gregos, e a cosmologia nascente, que está atrelada a essa visão intelectual e racional dos filósofos. Percebe? Quando a gente observa a diferença entre cosmogonia e cosmologia, a gente começa também a perceber uma evolução na percepção que o homem tem de Deus. É impressionante esse movimento. O politeísmo, tão presente na religião grega, ele vai perdendo força e vai dando muito mais vazão e espaço para a ideia de um Deus único, perfeito e eterno, uma espécie de ser que permeia todas as coisas. Então, além de existir o salto qualitativo na busca pela verdade, da cosmogonia para a cosmologia, você tem ainda um salto, podemos dizer, espiritual na filosofia. Porque o filósofo agora começa a perceber a existência de um ser único que sustenta toda essa natureza e toda essa realidade. Isso fica muito evidente no escrito de Platão, né? O Platão, ele no diálogo conhecido como Timeu, né? O Platão ele não é um pré-socrático, ele vai existir tempos depois, 2 séculos depois, mais ou menos. Ele vai dizer nesse diálogo algo muito interessante que já nos mostra a sofisticação das cosmologias em relação às cosmogonias, né? Logia aí usado como razão, como intelecto. Olha o que diz Platão. De todas as especulações que hoje se fazem sobre o universo, nenhuma jamais teria sido feita se os homens jamais tivessem visto nem os astros, nem o sol, nem o céu. Pois o dia e a noite, uma vez vistos, assim como os meses e as sucessões dos anos, nos conduziram ao número, nos deram a noção do tempo e nos levaram à busca da natureza do universo. Por meio destas coisas, teve início a filosofia, da qual pode-se dizer que nenhum bem maior jamais foi nem será concedido ao gênero humano. Esta, na verdade, foi a principal de todas as razões para a existência dos nossos olhos, da nossa inteligência, não havendo nenhuma outra razão maior do que esta. Inútil será que nos lembremos das demais, sendo como são tão pequenas diante desta. O motivo pelo qual Deus concedeu a visão e a inteligência aos homens foi o seu pré-conhecimento de que, vendo no céu os movimentos periódicos da inteligência divina, pudéssemos fazer uso desse conhecimento para ordenar os pensamentos que também há em nós. O que Platão quer dizer com isso? Os filósofos gregos perceberam algo genial. O mesmo logos, ou a mesma razão ordenadora da natureza, é o logos ordenador da inteligência humana. Então o homem é uma espécie de microcosmos de tudo que existe. Ou seja, o homem em si, dentro da sua alma, possui já toda a organização que rege também a natureza. O homem é um microcosmos. O que parece muito com essa noção cristã que nós temos do homem como imagem e semelhança de Deus.
Se Deus é uma inteligência divina, ordenadora da natureza, e o homem com a sua inteligência percebe essa ordem, então a mesma ordem flui na inteligência humana. Então o homem é uma espécie de microcosmos. De certa forma, né, podemos usar até uma analogia, tudo que existe na natureza está analogamente presente dentro do homem. Então tem que existir, por uma evidência, já que o conhecimento verdadeiro existe, tem que existir essa relação de comunhão entre a ordem interna da natureza e a ordem interna que rege o ser humano. Se não houvesse uma ordem interna da natureza, um logos da natureza e um logos humano, seria impossível o conhecimento. Porque o que é o conhecimento? É quando o homem acessa uma verdade. E quando o homem acessa a verdade, é uma comunhão entre a sua alma interior e a verdade interior das coisas da natureza. Percebe? Então, quando Platão ele traz esse texto à tona, ele nos explica isso, acho que de maneira muito clara. Não é isso? Os primeiros filósofos, então, no qual se tem notícia Tales, depois Anaxímenes, Anaximandro e por aí vai, quando você analisa a história desses filósofos, um quarto pensador se destaca no meio desses pensadores pré-socráticos, que é o filósofo Pitágoras. Né? Por que o Pitágoras se destaca? O Pitágoras se destaca, primeiro, pelo mistério que cerca a sua vida. Né? A gente não tem nenhum relato escrito por sua mão, e nós só temos relatos dos pitagóricos, dos seus alunos. Algumas pessoas defendem, inclusive, a tese de que Pitágoras nunca existiu, né? Somente os pitagóricos. Eu acho essa ideia muito esquisita, porque se existem os pitagóricos, tem alguém ali que os regeu como mestre, então ele deve existir. Mas por que há o destaque para Pitágoras dentre os pré-socráticos? Porque além de uma filosofia, uma contribuição filosófica hipervaliosa, Pitágoras também é o criador de duas outras coisas fundamentais para a história da filosofia antiga. Pitágoras é o criador da primeira escola filosófica que se tem notícia, a escola pitagórica. E a escola pitagórica não era uma escola que somente ensinava filosofia, mas era uma escola também que exigia dos alunos uma espécie de disciplina interna na qual a vontade aliada à razão pudesse ordenar as paixões e os desejos. Então você tem em Pitágoras, pela primeira vez, unido ao conhecimento filosófico, uma espécie de terapia de limpeza da própria alma. Pitágoras exigia isso dos alunos. Né? E isso fica muito claro, esse tipo de iniciação voltada para a limpeza da inteligência, fica muito claro no texto de um neoplatônico sobre a escola pitagórica, né? O neoplatônico jâmbico, né? Que eu fui descobrir através da preparação dessa aula. Olha como ele diz como funcionava a escola pitagórica e olha como você já percebe ali uma tentativa de limpeza da inteligência para que o filósofo atento possa não cair, né, em enganos e em mentiras. Olha o que diz ele sobre a escola de Pitágoras. Pitágoras, quando já estava preparado para instruir os seus discípulos, não aceitava de imediato o ingresso na escola dos jovens, que se aproximavam dela com essa intenção, mas só depois de os haver testado e haver chegado a uma conclusão sobre eles. Em primeiro lugar, perguntava-lhes de que modo se relacionavam com os pais e parentes. Em seguida, observava se riam no momento impróprio, se eram muito silenciosos ou falavam em demasia. Então, nesse primeiro ponto aí, o Pitágoras exigiu o respeito à família. Né? É um negócio impressionante. Né? A gente tem o respeito em família de maneira oficial com o advento do cristianismo na Idade Média, mas você já tem aqui uma gênese desse respeito num texto explicando como funcionava, né, a escola pitagórica. E continua. Além disso, Pitágoras indagava a respeito de suas aspirações, quem eram seus amigos e o que faziam quando estavam juntos, quais eram as principais atividades durante o dia e o que os deixava alegres ou tristes. Ele também observava a aparência, a postura e o movimento dos seus corpos, avaliando o caráter por meio de seus gestos, interpretando as características psíquicas invisíveis por meio de seus atributos físicos. Quem quer que fosse testado dessa forma, fazia questão de observar durante 3 anos, período em que verificava a firmeza de caráter e o amor que o jovem tinha pelo aprendizado. Então, durante 3 anos, ele passava por uma peneira. Né? Ele também queria ver se, em sua opinião, o candidato estava suficientemente preparado para desprezar o sucesso mundano. Então, o Pitágoras exigia o desprezo pelas coisas mundanas. Isso é impressionante, né? Porque você já percebe aqui uma espécie de filosofia perene, uma filosofia que vai persistir na Idade Média mesmo com o advento do cristianismo.
Detalhe, isso aqui nós estamos falando de um paganismo. Né? Então percebe que o cristianismo na Idade Média, ele vai pegar o paganismo, vai mastigar, vai reter o que presta e vai cuspir fora o que não presta. Né? Esse movimento ele é até aconselhável, né, pelos padres. Né? O movimento de reter aquilo que presta, né, e jogar fora aquilo que não presta. Ele continua. Depois submetia todos os candidatos a um silêncio de 5 anos, com o propósito de observar seu autodomínio, pois considerava que o ato de permanecer em silêncio era o mais difícil nessa prática. A prática pitagórica seria impossível nos dias de hoje. Né? A gente fala pra caramba, eu, por exemplo, sou uma matraca, eu vivo tomando esporro do Sérgio para eu parar de falar, e a gente tem hoje as redes sociais, que piora a coisa. Né? Quando eu menos percebo, eu já estou entrando numa treta no Facebook. Isso, obviamente, é um vício barulhento que é inimaginável para um filósofo. Eu estou aqui como professor de filosofia que leu alguns livros. Mas ser filósofo é um negócio tão distante, porque quando você lê um negócio desse, você fala assim, peraí, cara, a cultura, ela sofreu uma degenerescência. Está clara essa decadência. Percebe? Isso aqui era uma exigência comum de uma escola da antiguidade. Né? Hoje você entra numa igreja, tem tambor, tem gritaria, tem barulho, tem palmas, né? Então é um negócio que nos assusta. Então esse silêncio aqui é um negócio inimaginável para os dias de hoje. E para terminar, continua. Se eles fossem considerados dignos de compartilhar de suas ideias, avaliados segundo seu modo de viver e outras boas qualidades, eram facilmente admitidos no círculo interno. Após os 5 anos de silêncio, podiam ouvir e ver Pitágoras. Porque até então não podia nem vê-lo. Né? Pitágoras se escondia por trás dos pitagóricos, de seus discípulos, e seus discípulos que iam educando as crianças ou os jovens até eles tiverem a natureza formada para ver Pitágoras. Então percebam que a disciplina sempre está do lado da filosofia. Né? Sem disciplina dos próprios afetos, é impossível o ato filosófico. Não é isso? E esse Pitágoras, além de ter criado a escola pitagórica, ele contribuiu com uma outra façanha. Ele é o criador da palavra filosofia. Então ele é o criador da identidade que mostra quem é filósofo e quem não é. E é interessante, porque quando você busca a etimologia da palavra, né, você percebe que Pitágoras, de maneira muito inteligente, junta de outros 2 termos gregos, né, o termo filia e o termo sophos, né, que dá origem à palavra sofia, e você tem lá amor pela sabedoria. Né? Isso quando você diz, é muito interessante, quando eu vou explicar isso para os meus alunos, eles dão meio que uma risada de deboche e acham isso muito, muito romântico, muito bobinho. Né? O filósofo é aquele que ama a sabedoria. Sejamos honestos, aparentemente é realmente uma bobeira. No entanto, é bobeira para nós do mundo pós-moderno, que perdemos há muito o significado do que é amor. Se a gente não sabe o que é amor, é óbvio que a gente vai achar isso bobinho. Né? Nós conseguimos, por um feito quase que milagroso, né? Só que um milagre que produz coisas ruins, de pegar a palavra, o significado do que é amor e rebaixar o desejo sexual. Né? Rebaixamos o que chamamos de amor ao mero desejo sexual. Né? É muito comum numa ideologia, por exemplo, no movimento, sei lá, LGBT, alguns dizeres do tipo, defendemos aqui toda forma de amor. É óbvio que eles não estão falando de amor, é óbvio que eles estão falando de desejo sexual. Então, o amor, do sentido grego, ele perdeu a sua significância mais substancial. Nós rebaixamos essa palavra. Falar de amor hoje é uma imbecilidade. Né? As pessoas falam eu te amo como trocam de roupa. Né? As pessoas não têm noção do que seria a complexidade do que é o amor. Mas o que seria esse amor, então? Né? O que seria esse amor? É óbvio que esse amor dos gregos é algo que só pode ser cultivado por aquilo que existe dentro de nós, que é a nossa alma. Então o grego ele tinha a percepção muito clara e direta que o amor é uma espécie de desejo ou vontade por coisas nobres. Aquilo que minha alma deseja com a força do intelecto já é amar. Já é o amor, melhor dizendo. Então quando o homem, por exemplo, ama um ser humano ama outro ser humano, ele na verdade está dizendo, eu, por conhecer a minha própria alma, transborda de amor em mim e eu passo a te amá-lo, buscando também conhecer a sua alma. Então o amor ele se explica como uma espécie de comunhão entre
o sujeito que ama e o objeto amado. Eu não sei se eu estou sendo claro. Um filósofo, quando ele ama a sabedoria e descobre a verdade que antes estava escondida e ninguém enxergava, ele entra em comunhão com aquela verdade. Ele ama aquela verdade acima de tudo. Então o filósofo é aquele que realiza um esforço para amar a sabedoria ou buscar a sabedoria, não com a força dos desejos corpóreos e físicos, mas com a força da vontade da alma, com a força do amor. E isso é perceptível até na Idade Média com o cristianismo. Você tem no segundo mandamento 2 mandamentos em um. Você tem amar o próximo como a ti mesmo. Você não tem amar o próximo e depois amar a si mesmo. Não, não. Amar o próximo como a ti mesmo, por um motivo muito simples. No movimento que o homem faz de conhecer a sua própria alma e amar o seu próprio eu, esse amor transborda e o homem sente uma vontade inteiramente humana de transbordar esse amor a outra pessoa ao ponto de conhecer a outra pessoa. Então amar é conhecer. Quem ama, busca conhecer. Quem ama, busca entrar em comunhão com o objeto amado através do conhecimento e do intelecto. Nesse sentido, todos os homens deveriam ser filósofos. Percebem? É óbvio que quando você olha, por exemplo, para a Idade Média, a coisa muda um pouco de figura, porque você tem Jesus Cristo. E no menino Jesus já tem toda a sabedoria, ele já é a sabedoria. Então Jesus Cristo, por exemplo, não é um filósofo. Jesus Cristo não ama a sabedoria para buscá-la, ele é a sabedoria. E aí, obviamente, na Idade Média, esse amor de busca pelo conhecimento nos leva à comunhão com Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo. Né? Essa comunhão ela é tão bela, no ato de conhecer filosófico, que você consegue perceber isso de maneira muito clara num poema famoso, né? Que eu trouxe aqui do Camões, no qual ele disse de maneira muito evidente, de uma maneira belíssima. Camões diz: transforma-se o amador na coisa amada. Por virtude do muito imaginar, não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está aliada. Mas esta linda e pura semi-ideia, que como um acidente em seu sujeito, assim como a minha alma se conforma, está no pensamento como ideia, e o vive por amor de que sou feito, como matéria simples busca a forma. Ou seja, ele deixa de maneira clara e bela o que seria a comunhão entre o filósofo e a verdade. O filósofo ama a verdade, o filósofo ama a sabedoria e ele a busca. Né? O filósofo, eu gosto muito dessa imagem do filósofo, que já vem do significado da palavra filosofia, e essa imagem foi colocada pelo professor Sérgio, numa palestra que nós demos na exibição do filme do professor Olavo de Carvalho Lungacemes, né? O Jardim das Aflições. Em um determinado momento da palestra, o Sérgio diz um negócio fabuloso. Ele leu isso numa poesia que eu não lembro agora o autor, no qual ele diz que as pessoas medianas, as pessoas que não se aventuram na filosofia, elas se assustam tanto com a realidade que elas criam uma espécie de guarda-sol que tampa a inteligência delas em relação à realidade. E para substituir a realidade celeste, eles pintam debaixo do guarda-chuva a sua própria realidade. Já é o véu da ideologia, percebem? E o filósofo é aquele que vem com uma faca e estraçalha o guarda-chuva, deixando a luz entrar. Né? Então, quando a realidade entra, o filósofo que já está em comunhão com ela, já está meio que acostumado com aquela luz evidente, né? Ele some e aí o espectador vislumbra também a verdade mediante o filósofo. Percebe? Então, o filósofo, ele ama a sabedoria não apenas para se satisfazer e ser feliz, realizando a sua potência humana, mas ele também ama a sabedoria para verbalizá-la a outros seres humanos. Porque o ato de amar não é solitário. Ele é solitário no início, mas depois ele necessita do outro. O ato de filosofar necessita também da verbalização daquilo que se conhece. Sem a caridade da verbalização, não existe filosofia. Né? O nosso professor de São Paulo, querido amado professor, ele deu um curso uma vez sobre a importância da confissão, ele dizendo que a confissão é importante porque você verbaliza aquilo que você é. Ou seja, uma merda. Né? Você é um merda. Então você verbaliza a merda que você é
E quanto mais você verbaliza aquilo, você passa por um processo de limpeza. E a sua inteligência vai ganhando o brilho, que já estava ali, só que estava meio que camuflado por essa sujeira. E num determinado momento do curso, o professor ele diz algo sensacional. Ele se remete a um exemplo, que foi um exemplo histórico, que foi o julgamento de Nuremberg, julgamento que ocorreu em relação aos soldados nazistas. E aí, quando esses soldados foram ser julgados pelos crimes cometidos de guerra, né, um nazista de alta patente conversa antes do julgamento com os outros nazistas e diz o seguinte: olha, eu não sei vocês, mas quando eu entrar lá no julgamento, eu não vou esperar nem eles perguntarem, eu vou falar tudo o que eu fiz, porque o que eu fiz está certo. Né? Eu matei judeus, eu persegui judeus, eu estuprei judias, fiz isso tudo. Mas fiz isso tudo sabendo exatamente o que eu estava fazendo e é correto o que eu fiz. Eu vou fazer isso porque eu sou honesto com o que eu sou e tudo mais. Começa o julgamento, abre-se então a fala do julgado, ele então pede a palavra e diz: não precisa perguntar nada não, que eu vou falar tudo. Olha, eu violentei judeus, eu de maneira cruel, eu assassinei pessoas, eu estuprei mulheres, e ele foi falando com muito orgulho do que estava fazendo. Só que, no entanto, na medida que ele falava, na medida que ele verbalizava aquele conhecimento que ele tinha dos fatos, a voz dele, de eufórica, foi se transformando numa voz embarganhada, numa voz gaguejante. Ele então foi engolindo as palavras e foi gaguejando cada vez mais. As pessoas começaram a cair em prantos, né? E aí o juiz teve que encerrar, né, o julgamento. Encerrando o julgamento, o juiz pede a palavra e diz: olha, a gente imaginava que vocês tinham cometido atrocidades, mas a gente não sabia que eram tantas atrocidades. Está todo mundo aqui, todo mundo surpreso com essa verdade verbalizada, e a gente vai continuar amanhã, porque a gente tem que maturar o que acabamos de ouvir. Então, o julgamento corre para outro dia. No outro dia, quando vai se iniciar os trabalhos, quando chegam na cela onde aquele nazista estava preso, ele tinha se suicidado. Ele se enforcou. Né? O que isso nos mostra? O que esse episódio nos mostra? Que a verdade, ela não basta ser contemplada, que a verdade não basta ser compreendida, mas que a verdade necessita de ser verbalizada. Né? E o filósofo também faz isso. Não achem vocês, eu estou dando aula aqui extremamente nervoso. Assim. E quando eu verbalizo o que eu estou fazendo, eu estou percebendo as imprecisões do meu discurso. Imprecisões que vão ser arrumadas para a próxima aula. Porque no ato de verbalizar, você toma posse daquilo que você sabe. Eu não sei se eu estou sendo claro. Né? Então o homem, ele se comunica e ama o próximo através do verbo. Não é à toa que Deus é chamado de verbo. O verbo divino. Não é à toa que é o verbo que nutre todo esse amor que rege o ser humano na busca do conhecimento verdadeiro. Né? Então, quando a gente analisa, nesse sentido, o significado da palavra filosofia, fica muito evidente que filosofar é um ato de amor também. Não é isso? Para terminar, né, para não ficar uma coisa muito enfadonha, né, existe um mito clássico, que todo mundo aqui eu acho que já escutou, que exemplifica perfeitamente bem aquilo que Pitágoras chama de ato filosófico pelo significado da palavra filosofia, que é o mito da caverna, famoso, a alegoria da caverna de Platão. Né? O mito da caverna é interessante porque você percebe todos os movimentos do filósofo. Né? Você tem a escuridão da caverna, que é a ignorância. Você tem o reflexo das sombras, que seria a aparência das coisas, né? Ou seria o véu que cobre a realidade. E você tem o movimento de um dos três prisioneiros, que nunca viu a saída da caverna. Você tem o movimento de um dos três prisioneiros, que se desvencilha dos grilhões das correntes, que poderiam ser aí as paixões que aprisionam o humano, que transformam o homem no animal, e ele faz o movimento de sair da caverna. Sair da caverna é contemplar a realidade como ela é contemplar a verdade. Mas percebam, no começo a verdade o assusta, porque o sol, que ele não está acostumado, o cega. Mas ele, com persistência e disciplina dos afetos, ele se acostuma com a luz do sol. Ele se acostuma com a visão de Deus. Né? Não é à toa que alguns escritos bíblicos, Deus tem que avisar antes de aparecer para o ser humano. Né? Porque senão o susto é tão grande que o ser humano se desintegra na frente de Deus. Ali podemos fazer a mesma analogia com o sol.
Então o filósofo, se acostumando com a luz do sol, ele contempla a verdade. E não basta isso ao filósofo. O amor exala de forma tão exacerbada que ele retorna à caverna. Ele desvencilha seus irmãos da corrente e ensina-lhes a verdade. E como é que os irmãos retribuem? O espancando até a morte. Né? A moral da história, do próprio mito da caverna, é uma moral que está presente na narrativa de todo ser humano. Né? Todo ser humano que se aventura em observar o lado de fora da caverna e contemplar uma verdade, e se aventura ainda mais a verbalizar essa verdade, pela sua caridade do amor, tem que estar impelido ao sacrifício. É da natureza do filósofo viver o sacrifício. O sacro ofício, o ofício sagrado, o trabalho sagrado, de sumir frente à verdade revelada. De se ausentar frente ao verbo que é enunciado. Percebem? Então a função do filósofo é análoga, de certa forma, à função do santo. É óbvio que são de escalas diferentes, mas pelo menos nessa categoria se parecem. Eles se escondem pela luz da verdade que ilumina o homem através do verbo. Percebem? Essa seria mais ou menos a função do filósofo. Então a contribuição que os gregos antigos trazem, pelo menos nesse momento, é a contribuição de nos explicar, ou tentar nos explicar, qual seria a atividade do filósofo.